Eu trouxe esse tema aqui que é, de certa forma, bem batido, né, para as casas espíritas, né? Caridade é algo que a gente fala incansavelmente, né? Mas eu realmente, o que eu proponho trazer sempre, né, nas apresentações, são alguns temas os quais eu tenho alguma experiência, alguma vivência, né? E que eu realmente tenho alguma paixão pelo tema para poder conseguir vender o peixe, né? Eu acho que eu não tenho muita vocação de professor para, por exemplo, ler um capítulo, entender e explicar e convencer todo mundo, né? Eu acho que pessoalmente, eu preciso viver essa situação. E esse tema é um tema que realmente eu vivi bastante, né, nos últimos meses aí. Então, eu acho que dá para vender o peixe com uma certa honestidade, né, vamos dizer assim. Qual que é a minha ideia, né, apesar de trazer um tema tão repetido? É mudar um pouco o estigma, né, do que é caridade, né? Ixi, por aqui não passou aqui. Vamos lá. Nessa apresentação, eu estipulei algumas metas, né? A primeira é quebrar alguns conceitos. Deixa eu só mudar uma tela aqui. Peraí. Pronto. É mudar alguns conceitos, né, sobre a definição de caridade com um sentido mais amplo. Depois, eu quero mostrar que caridade não se trata de perda, né, de sacrifício, de você entregar alguma coisa e aquilo te fazer falta depois, né? Eu quero tentar tirar um pouco essa ideia. No final, lançar um desafio da semana e depois, concluído o desafio, em um outro momento, compartilhar os resultados. Sobre esses dois eu vou falar, sobre essa última parte eu vou falar no final só. Para começar quebrando velhos conceitos, quando a gente pensa em caridade, de cara, de primeiro, acho que na cabeça da gente vem algumas coisas que a gente aprendeu desde pequeno, né? Então, primeiro, que caridade é doar aos pobres, é a doação de bens materiais, é ajudar a velhinha a atravessar a rua, né? Esse é aquela exemplo do Joãozinho para a professora do que é uma boa ação, né? Acho que todo mundo já usou esse exemplo quando era pequeno. E dividir o pão. Esse, então, aqui tem um sentido bíblico, né? Dividir o pão, eu acho que mostra muito aquele sentido de caridade. Tudo isso é, de fato, caridade, né? Mas dá para dar um sentido bem mais amplo do que isso, né? Só para não deixar de falar, né, do conceito do Livro dos Espíritos, aonde pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra, como entendia Jesus, a resposta é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Eu não quero ser arrogante assim de nenhuma forma, mas eu acabei criando uma versão minha dessa frase, porque quando a gente lê quando a gente lê o Livro dos Espíritos e lê o Evangelho repetidas vezes, isso fica muito claro para a gente. Mas quando a gente vê só essa resposta sozinha, se eu abrir o livro e ver só essa resposta sozinha, ela acaba ficando um pouco vaga. Putz, eu vou ser bom com todo mundo, eu vou tolerar as imperfeições de todo mundo, eu vou perdoar todas as ofensas, fica um pouco vago, né? Então eu quis mudar e fiz uma versão 2020, que caridade é o doce caminho para a evolução e para a felicidade. Justamente essa é uma das principais metas aqui dessa apresentação de hoje, é mostrar que a caridade não é esse sacrifício que a gente tem em mente, que a gente tem que parar de fazer aquilo que a gente gosta, deixar de ser feliz para poder viver uma vida dura ajudando os outros. Não, pelo contrário, é muito bom, né? É um caminho doce, maravilhoso, que vai levar a gente para a evolução e, consequentemente, para a felicidade. Alguns outros conceitos que eu quero colocar aqui. Caridade para consigo. A gente tem que ser bom com a gente mesmo? Tem, com certeza. A gente tem que ter amor próprio? Sem dúvida. Importantíssimo amor próprio. Né? Como é que a gente vai passar amor para o outro ou ensinar amor para os outros se a gente não gosta da gente? Eu acho que esse é um desafio de todo mundo. E perdão, nos perdoar é importante? Extremamente importante, né? Por mais besteira que a gente faça, acho que sempre a gente faz o melhor que a gente pode fazer, né? Eu acho que se a gente fez uma besteira no passado, a gente sempre fez o melhor que a gente podia fazer. Não, mas não é possível, velho. Putz, eu fiz uma coisa horrível. Tudo bem. E depois? Você se arrependeu? Não, me arrependi. Tá bom. 30 segundos depois, você já não era a mesma pessoa. Você viu o que você fez, você viu a sensação ruim que aquilo provocou em você. Na próxima, você vai ter uma oportunidade de parar e pensar e falar assim, puxa, eu já tive aqui, não quero estar aqui de novo. E aí você fala, não,
eu me perdoo, eu estava num grau de evolução, tinha coisas que eu não sabia, vou aprender agora e vida que segue. Todo mundo está aqui para errar. A gente vai errar muito. Não tem como a gente falar que daqui para frente a gente vai fazer tudo certo. É impossível. Eu tenho certeza absoluta que eu vou errar e o erro faz parte. É assim que a gente aprende. O que eu posso fazer pelos outros? Aqui, algumas pessoas colocam numa situação assim, puxa, mas eu tô muito mais precisando de ajuda que na condição de ajudar os outros, né? Eu tô atrapalhado financeiramente, eu tô doente, eu tô cansado, eu tô estressado, eu tô trabalhando muito, eu não tenho tempo. Pois é. Será que você não pode dar pelo menos atenção para alguém? Né? Você não pode ligar para uma pessoa e falar assim, e aí, como é que você tá? Eu sei que fiquei sabendo que você está tendo um problema X, Y, Z, tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Será que nem isso você pode fazer? Né? Eu acho que isso todo mundo pode fazer e a gente não necessariamente precisa também se sentir na obrigação de dizer algo especial para a pessoa, não tem essa obrigação, né? Nessa hora a gente tem que parar de raciocinar, tem que seguir o coração e escutar e ver o que vem, né? Deixa a coisa fluir, se tiver alguma coisa legal para falar, fala, se achar que não tem certeza, não fala, não tem problema, mas faz a outra pessoa sentir que ela não está sozinha, que do nada veio alguém lá e se preocupou com ela. Quando a gente está sofrendo, a gente está numa situação ruim, a gente fica muito sensível com relação a esse tipo de coisa. Então, toda ajuda, ela é uma excelente ajuda. E os que não merecem? Esse tema aqui é particularmente interessante porque, olha que coisa legal. Os indignos, né, vamos dizer assim, como até no Evangelho ele cita algumas vezes, são pessoas que são menos evoluídas, certo? Vamos dizer, esse aqui a gente ajuda e é um mal agradecido, esse aqui não merece, não vou ajudar mais. A gente sabe que todo mundo vai evoluir. Todo mundo vai evoluir, a gente vai chegar no mesmo lugar, certo? Uns estão alguns passos atrás, outros estão na frente, cada um está num lugar, mas todo mundo vai para o mesmo lugar. Aí eu pergunto, essas pessoas que estão para trás, elas têm ajuda do mundo espiritual? Tem uma equipe lá que está criando as experiências para ela passar e aprender? Ou não? Só você daqui para cima? Certamente, né? Que tem uma equipe lá do lado de lá que está fazendo o trabalho por aquela pessoa que a gente acha que não merece. Pô, se eles estão fazendo, a gente não tem que fazer? Será que a gente é melhor do que eles para falar assim, eles que ajudam, eu não vou ajudar? Eu acho que a gente tem que começar a reconsiderar isso daí. Eu acho que quando a gente ajuda alguém, entre aspas, né, que não merece, a gente cria uma referência, né, para aquela pessoa do que é se sentir lembrado, né, se sentir significante. E essa referência, o comportamento humano, ele é baseado em referências, né? Quando a gente é pequeno, a gente faz alguma coisa errada, a gente fica de castigo, a gente vai para aquele quarto, fica com a nossa liberdade limitada ali por um tempo, aquilo gera uma sensação ruim na gente e cria uma referência de algo que a gente não quer. Depois, a gente vai buscar comportamentos que evitem que a gente chegue naquela situação de novo, né? E com o amor é a mesmíssima coisa, né? Quando a gente sente uma sensação boa, depois quando a gente vai para o fundo do poço e fica mal, a gente fala, putz, chega, não aguento mais sentir essa sensação ruim. Eu quero me sentir bem de novo. E aí a pessoa começa a buscar crescer, né? Outra coisa é que, assim, a gente aprende tanto na dor como no amor, né? Às vezes acontecem algumas situações onde a gente fica doente, né? Tem uma doença grave e parece até um pouco mal, assim, parece malvado dizer isso, né? Mas às vezes a doença é um presente, né? Aliás, se for pensar bem, sempre é um presente. É uma oportunidade que Deus dá de falar o seguinte, olha, você não aprendeu certos conceitos por bem, você estava tão envolvido na rotina, trabalhando muito, fazendo as coisas, e a gente tentou avisar, deu um monte de sinal, você não viu, então, agora você está doente, você vai começar a pensar na vida, no que é realmente importante. A gente viu isso muito acontecer, né? Pessoas que ficam doentes, quando a gente fica doente, a gente começa a ver o quanto algumas coisas que a gente não estava dando tanto valor no dia a dia, elas são mais importantes. Enquanto aquilo, tudo que a gente dava importante, elas são muito mais insignificantes. Ou seja, é um aprendizado enorme. A gente vive em dias ou semanas o que a gente não viveu em meses ou anos, né? Então, esse aprendizado ele é extremamente importante, principalmente quando você se sente
apoiado, né, por todas aquelas pessoas da sua família ou seus amigos que estão junto, que te apoiam naquele momento difícil, você fala, putz, como essas pessoas estão fazendo a diferença para mim, como é importante ter esse apoio de todo mundo, né? Então, quando a gente está de um lado, a gente sente o quanto é importante, quando a gente está do outro, a gente tem que lembrar o quanto é importante para o outro também. Deixa eu ver os que não merecem. E o que ocorre com quem ajuda? Tá. Quando a gente ajuda alguém da família, um pai, uma mãe, um filho, então nem se fala, é super importante, claro, é até um dever, né? Mas é mais fácil, né? É um pouco mais fácil realmente a gente ajudar alguém que a gente gosta, né? Não é um pouco mais difícil ajudar alguém desconhecido ou ajudar alguém que, sei lá, um colega de trabalho, alguém um pouco mais distante, né? É mais ou menos assim, quando a gente faz um trabalho que demora 15 minutos e tira nota 10, a sensação não é a mesma de a gente fazer um trabalho de um ano e tirar nota 10. Né? A sensação de vitória, quando a gente tira um 10 em um trabalho de um ano, ele é muito maior. Deve ter alguma relação, talvez, com a lei do trabalho, eu não sei por que isso acontece, mas isso é fato, né? Então, eu acho que quando a gente sai da inércia, né, que é aquele peso que realmente mantém a gente parado, que não deixa a gente para lugar nenhum, e começa a fazer por outras pessoas que estão fora, a sensação de bem-estar que a gente vai sentir é enorme. É uma sensação, assim, fantástica. É o pagamento divino por aquilo que você fez, né? Eu chamo de moeda divina, né? Só que quando isso acontece, a gente se eleva numa vibração que a gente atinge um plano onde a gente começa a estar em sintonia com uma energia melhor. Isso nos traz inspiração, traz conhecimento, né? A nossa intuição aumenta, a nossa sensibilidade aumenta, a gente se torna melhor, a gente literalmente evolui. Ou seja, aquele ato de caridade nos proporcionou uma sensação de bem-estar tão grande que, de repente, você está numa atmosfera onde você começa a entender um monte de coisa, você fica mais suscetível a receber toda aquela intuição maravilhosa que a gente tanto quer receber, né? Então, é um caminho. Tá, outra coisa. Quando a gente começa a praticar isso, né, com uma certa frequência, fica muito claro para a gente que tudo aquilo que os espíritos vêm falando e que as outras religiões, inclusive, vêm falando, que realmente o caminho da evolução é pela bendita da caridade, né? E como eu devo dosar? Tudo passa, né? A sensação de bem-estar passa também. Você não vai ficar feliz dali o resto da vida. Acabou o efeito, Alberto. E aí? Ué, mais uma dose da terapia aí, né? Vamos ajudar alguém de novo. Vamos ajudar. E quando a gente começa a exercitar isso, né, com uma certa frequência, a gente começa a perceber que a caridade não é mais um ato de a gente falar, pô, tô tirando de mim, tô fazendo um sacrifício, tô dando pro outro e tô ficando sem. Não, muito pelo contrário. Aquilo faz tão bem pra gente que a gente percebe que é o melhor investimento que existe no mercado. O mercado está pagando mal, inclusive. E aqui paga muito bem. Então, essa incondicionalidade, né, desse ato de você realmente querer ver o outro feliz é impagável, né? Como ajudar sem pensar na recompensa? Pois é. É assim, na minha experiência, isso realmente não acontece, né? Quando a gente fala assim, pô, só vai valer se for incondicional, mas se eu tô me sentindo bem e vou querer ajudar alguém para me sentir bem depois, o que vai acontecer? Vai anular? Não vai valer? Pois é, pela minha experiência isso não acontece, porque quando você ajuda alguém e você realmente consegue proporcionar um resultado benéfico com aquilo e aquela pessoa se sente feliz, você fica feliz de ver aquela pessoa feliz. E não existe nada mais puro do que ver alguém feliz porque você deixou ela feliz. Isso é totalmente justo, né? Então eu coloquei aqui um ciclo. Você ajuda alguém, se sente feliz por ter ajudado, logo você está mais feliz do que antes porque o outro ficou feliz também. É o ciclo perfeito. Eu fiz uma análise aqui no Evangelho, nos Espíritos, né? Em diversas questões, onde tem uma pergunta se algum ato é louvável ou não é louvável, se aquilo pode, se não pode, se aquilo é útil, se aquilo não é útil. Apesar de ter algumas respostas particulares, evidentemente, inerentes àquela questão propriamente dita, todas elas, para mim, se resumem em 3 pilares. 1, qual é a intenção? 2,
É útil para o seu desenvolvimento ou de alguém? 3. Consiste em um ato de caridade? Veja que se você está bem intencionado, já vai ser um ato de caridade. Se você comete um ato de caridade, é porque você está bem intencionado. E, consequentemente, vai ser útil para o seu desenvolvimento de alguém. Ou seja, no fim, torna-se uma coisa só. Você, bem intencionado, faz a caridade e aquilo é útil para o seu desenvolvimento ou de alguém. Aí, fazendo uma pesquisa aqui no Evangelho, tem um capítulo 15 que diz assim, fora da caridade não há salvação. Eu acho esse tópico aqui, parece o Edir Macedo falando, né? Ou faz caridade ou desce. Só que no caso dele, é o paga o dízimo ou desce. Mas aqui é caridade, né? E eu acho que quando a gente olha assim, parece que, putz, a gente precisa fazer esse sacrifício, senão a gente vai para o inferno. Não tem nada disso. Muito pelo contrário. Quando a prática começa a ocorrer, você percebe que por que eu não estava fazendo isso antes? Porque, por exemplo, se eu chegar para o Jean aqui, pro Rui, vou dar pro Rui, vai, que tá merecendo. Eu dou uma Ferrari pro Rui, certo? Fala, Rui, tá aqui uma Ferrari, paguei 10 milhões de reais, toda sua, mas você não pode contar para ninguém que essa Ferrari é sua, ninguém pode ver você na Ferrari, você vai ter que curtir ela sozinho, você não pode dividir com ninguém. Você vai pegar a estrada com ela, vai se divertir um pouco e tal, mas vai ter graça, Rui? Você vai falar assim, pô, eu quero contar para todo mundo. Você quer compartilhar aquela felicidade, né? Isso mostra o quanto, apesar de nós sermos seres individuais, a gente é conectado de uma forma, uma energia completamente conectado com todo mundo, não tem separação. A gente não quer ser feliz sozinho, né? Então, quando a gente faz caridade, o que a gente está fazendo? A gente está compartilhando amor. E aí que a coisa fica boa, porque senão a gente não vai ser feliz. Para não dizer que sou só eu que estou falando, olha aqui, Kardec diz o seguinte, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à felicidade eterna. Aí eu vou poupá-los de um outro pedaço aqui, cortei e vou para o final. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Puxa vida, hein? Quer dizer, quer ser feliz, só tem um caminho, é o único. Ainda nesse capítulo tem essa parte do mandamento maior que diz o seguinte, caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amará a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Percebe a conexão? Que não adianta a gente falar assim, eu vou ser feliz e deixo o resto para lá. A gente não é assim, né? Não existe essa possibilidade. Não tem como. Aí fala assim, bom, Alberto, então o que eu faço? Experimente. Aqui, eu combinei com o Luiz, né, de a gente fazer uma experiência um pouco diferente agora, aonde eu vou sugerir para vocês, né, fazerem um ato de caridade, seja o mais simples possível, não importa realmente o que seja, né, 1, 2, 3, quantos quiserem, enfim, e relatar isso num e-mail, né, o que isso significou para outra pessoa, né, o que você acha que você impactou na vida daquela pessoa fazendo aquilo, naquele momento que seja, e como que você se sentiu depois? Como foi o seu feedback? Né? Como é que foi essa recompensa, vamos dizer assim, a sensação que você teve depois? Eu gostaria que vocês mandassem por e-mail, pode ser para mim ou para ele, eu coloquei os dois aqui. Qualquer problema com o e-mail, a gente pode tentar pelo WhatsApp, como acharem melhor. E aí a gente vai dar uma compilada nesses dados e na última apresentação do ano, o Luiz vai fazer a última apresentação do ano e aí ele vai ler, né, esses relatos. Eu acho que vão ter muitas histórias interessantes aí para a gente ver o resultado disso, né, na prática. Quem quiser ler, pode ler, eu até recomendo, eu acho super legal, porque a pessoa contando realmente vai ter
Acho que vai contar em detalhes melhores de como a coisa foi, né? Vai dar ênfase para aquilo que tem que acha que é legal, mas como preferirem, o Luiz pode fazer também. Tá bom? Era isso, curtinho. Espero que tenha agradado a todos. Obrigado, pessoal.